Glória à tua graça, santo é o teu nome, Jesus. Tudo se acabe, ainda me resta a fé. Glória a ti, Senhor. O que eu não posso fazer, tu podes. Glória ao teu nome, Senhor. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Glória ao teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, Senhor, maravilhoso Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Pai. Tomemos posse, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua cura, Senhor, derramado sobre nós. Preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Somos tão frágeis, Senhor, Tua mão Pai. me sustenta. Senhor amado, é a sua mão que nos sustenta de pé, Senhor. Senhor maravilhoso Deus, é a sua mão, Senhor, que nos mantém de pé. Maravilhoso Deus, podemos muitas vezes estar fracos, Senhor amado, desanimado, mas Senhor, sabemos que há um Deus, Senhor amado, cujo, Senhor amado, a força, Senhor, nos mantém de pé. Senhor maravilhoso Deus, que morreu naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A mudança que Eu preciso, tu pode. o milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Venha socorrer a cada um de nós, Senhor. Com o teu poder, a tua graça, a tua glória, Senhor. Milagre, Senhor, nós queremos um milagre, Senhor. tomo Nós tomemos posse, Senhor, do milagre, Pai. Nós, Senhor amado, vamos sair aqui hoje com o teu milagre, Pai. Maravilhoso Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui por nós, Senhor. As bênçãos que o Senhor já derramou, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Nós tomemos posse, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, daquelas que nós ainda não recebemos, nós tomemos posse, Deus, maravilhoso Deus. Tu pode. a mudança que eu preciso, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Glória ao teu santo nome, Senhor. Maravilhoso Deus, santo, santo és tu, Senhor. Milagre, Senhor, Tomo posse. a cura que eu preciso, Eu tomo posse. Que nós venha tomar posse, Senhor, das suas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. Maravilhoso Deus. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, tudo é possível para o Senhor, Senhor. Todas as coisas são possíveis a Ti, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Tomo posse. Que cada um, Senhor, venha tomar posse, Senhor, do milagre, Senhor, da cura, da transformação, da restauração. Oh, maravilhoso Deus, nós venha tomar posse nessa noite, Senhor. Senhor maravilhoso Deus, a tua palavra diz, Senhor amado, que tudo que nós pedir, cremos, Senhor, em ti nós recebemos. Então nós cremos, Senhor, no teu milagre, na tua cura, na tua restauração, na tua transformação sobre nossas vidas. Aleluia. Glória, glória a ti, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor.
Nós tomemos posse, Senhor. Tomemos posse da cura, da transformação, da restauração sobre as nossas vidas. Glória ao teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, então continuando em Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Amém? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podem assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então a palavra nos fala de um cego, Bartimeu. Então a palavra vem nos dizer, irmãos, que ele começa a ouvir que o Senhor Jesus estava passando por ali. E a palavra vem nos dizer que ele clamava ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, irmãos, nós vendo que o cego clamava ao Senhor, muitas vezes, irmãos, nós se deparamos na nossa vida de momentos difíceis, que nós temos que clamar ao Senhor, e que muitas vezes nós acabamos esquecendo, irmãos, que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se nós ver, irmãos, a situação do cego Bartimeu, a gente vai ver que ele pedia esmola, irmãos. Para a gente ver a situação dele, era tão difícil. Mas o Senhor, irmãos, é o Deus misericordioso, que tem misericórdia da nossa vida. E, irmãos, e Ele ama quem o clama, e Ele ouve quem clama a Ele, com todo o fervor. Então, irmãos, nós vamos vendo as passagens da Bíblia, e não tem como, irmãos, nós não falar de Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmãos, a palavra nos fala que o povo estava 430 anos de escravo. E, irmãos, e nós vamos acabando vendo que eles vão clamar ao Senhor depois de 400 anos. De 430 anos ele clama ao Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele atende esse povo. E no 9, irmãos, diz também: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, irmãos, nós vamos vendo que eles clamaram ao Senhor e acabaram lembrando do Senhor, que tem um Senhor sobre todas as coisas. Depois de 400 anos de opressão do povo, do faraó, do povo egípcio.
E irmãos, e disso eu vou vendo que nós também, irmãos, às vezes nós vamos deixando chegar numa situação tão difícil na nossa vida, para nós levantar um clamor para o Senhor, para nós orar para o Senhor. Acabamos deixando chegar uma situação tão difícil, irmãos, como chegou o povo, como estava o cego Bartimeu. E nós temos, irmãos, tantos outros exemplos. Nós temos Ana, um exemplo também que clamou ao Senhor, pedindo um filho, fez um voto para o Senhor, se o Senhor atendesse. Mas também nós lembramos, irmão, que ela levantou um clamor ao Senhor, e o Senhor também a atendeu. O Senhor deu o seu filho, e ela, irmãos, também cumpriu o seu voto, que ela entregou seu filho Samuel, o profeta Samuel, para o Senhor. Então, irmãos, nós vamos vendo a palavra do Senhor, que o povo, irmãos, quando o povo obedecia a Deus e clamava ao Senhor, o povo estava bem. Mas quando o povo acabava esquecendo de tão bem que estava, acabava esquecendo do Senhor, o povo voltava para uma situação difícil. E o povo, a história do povo hebreu, irmãos, era sempre isso: Deus libertava e eles acabavam esquecendo do Senhor, e eles acabavam voltando à escravidão. Muitas vezes eles foram escravos, eles foram massacrados, humilhados, irmãos, sendo que eles tinham um Deus que tudo pode sobre a vida deles. Mas quando a palavra vem nos dizer, quando eles lembravam do Senhor e clamavam ao Senhor, o Senhor tinha misericórdia sobre a vida deles. Irmãos, tem uma parte que nem é o povo de Israel, que a palavra do Senhor vem nos dizer lá de Jonas, a cidade de Nínive, que nem é o povo de Israel. E eles também clamaram ao Senhor e se arrependeram dos pecados, e o Senhor também ouviu. Então, irmãos, nós temos muitos relatos na Bíblia do clamor, da oração, do poder da oração. Porque o clamor, irmãos, é uma oração que a gente faz para o Senhor. Mas quando o Senhor vê, irmãos, que o clamor é de coração, Ele vai e atende. A palavra nos fala que o Senhor lembrou do voto que Ele tinha feito, da promessa que Ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Depois que eles clamaram, irmãos, eles podiam ter clamado ao Senhor há muito tempo, irmãos. A palavra vem nos dizer que eles estavam 430 anos de escravo. E muitas vezes nós também somos assim, irmãos. Muitas vezes nós se afastamos da presença do Senhor e acabamos estando bem, tudo bem na nossa vida, tudo acontecendo como nós queremos, e acabamos esquecendo do Senhor. Mas então, irmãos, como nós sabemos que sem a presença do Senhor não tem como continuar por muito tempo bem, então, irmãos, começa a acontecer algo na nossa vida, situações difíceis. Então, nós, como estamos sempre ouvindo a palavra do Senhor, ou nós ouvimos e se afastamos, nós vamos lembrar que tem um Deus que tudo pode, que tudo é possível, e nós vamos clamar, levantar um clamor ao Senhor. Irmãos, quem aqui ainda não está esperando um milagre? Eu estou esperando um milagre. Muitos, os irmãos também têm milagres esperando, todos nós temos, irmãos. E o Senhor, Ele é bondoso, irmãos. E o Senhor se compadece dos filhos de Israel. Então, irmãos, quando Ele se compadecia dos filhos de Israel, a palavra vem nos dizer que Ele libertou o povo de Israel. Libertou o povo de Israel. Só que o povo de Israel tinha que passar pelo deserto. Muitas vezes, irmãos, no deserto é o lugar que nós somos forjados. É o lugar onde vai nos ensinar. Porque se nós vemos o deserto, tem o que, irmãos? Deserto é um calor de dia e um frio de noite. E se nós vemos o deserto, não tem água, não tem alimento, não tem frutas. Mas ele andava, irmão, com Deus que tudo pode, que tudo era possível. Deus mandava maná para eles. Deus fazia água brotar da rocha. Onde dava água amarga, o Senhor fazia aquela água, curava e fazia aquela água ficar boa para eles beber. E assim mesmo, irmãos, com todo o milagre que Deus fazia, com tudo que o Senhor mandava, eles acabavam esquecendo, irmãos. E queriam muitas vezes voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Como, irmãos,
Nós estávamos conversando, o irmão Leonardo, antes do culto, quando nós andávamos no mundo, que nós andávamos perdidos pelas drogas. Como nós vamos querer voltar, né, irmão Leonardo? Para esse lugar, para esse mundo. Nós sabendo que da onde o Senhor nos tirou. E muitas vezes nós vemos as pessoas ali no mundo, drogadas, viciadas, andando perdidos, andando como loucos. Mas nós sabemos que tem um Deus que sim, pode tirar eles daquela situação, assim como tirou nós. Então, irmãos, nós fomos tirados dessa situação, alguém clamou por nós, ou a nossa mãe, ou a nossa avó, alguém clamou por nós, irmãos, ou alguém viu aquela alma. Por isso, irmãos, nós não podemos esquecer de clamar pelas almas, de orar, quando nós poder levar, falar do amor do Senhor. Mas quando nós não poder, não dá tempo, ou a situação não foi possível, nós clamar sim por Ele: Senhor, tira aquela alma de lá, Senhor, resgata aquela alma, assim como o Senhor fez por nós. Porque nós sabemos, irmãos, que a oração do justo, ela é ouvida assim. E o Senhor se agrada, irmãos, da oração e do clamor. Que o Senhor nunca deixou padecer, irmãos, quem clamava ao Senhor. E o povo clamava, e o Senhor, quando o Senhor sabia que era de coração, o Senhor abençoava. E o Senhor tirava da escravidão, o Senhor abençoava, dava bênçãos, dava filhos. O Senhor fazia o cego enxergar. A situação, irmãos, de hoje não é diferente com nós. Porque nós sabemos, irmãos, quando aperta, nós sabemos aonde correr. E nós clamamos ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor. Além, irmãos, do Senhor ter ouvido eles, o Senhor ainda diz, em Êxodo 3 ainda, no Êxodo 3, no capítulo 20, diz: porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não sairdes vazio. Quando o Senhor ia tirar eles da escravidão, eles não iam sair vazio ainda. Irmãos, olha a bênção que o Senhor estava colocando sobre eles. Além do Senhor tirar eles da escravidão, o Senhor não ia deixar eles sair dali de mão abanando, que nem nós falamos. O Senhor ia abençoar. E o Senhor, continuando, o Senhor disse: porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei ao Egito. O Senhor ainda, irmãos, ia tirar o despojo. O despojo, irmãos, a gente sabe que era, depois da guerra, tudo que sobrava era despojo, e eles se dividiam. E o Senhor, irmãos, abençoou eles, dando o despojo dos egípcios para o povo, irmãos. Então eles saíram dali, irmãos, ricos. Saíram dali ricos. E o Senhor, irmãos, abençoava o seu povo. E o Senhor ainda, irmãos, quer abençoar cada um de nós, derramando o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. A oração, irmãos, tem muito poder. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos fala: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Então, irmãos, o que nós pedir para o Senhor, crendo, Ele vai nos dar, Ele vai nos alcançar. Mas nós continuando no 25, irmãos, Deus diz assim:
E quando estiverdes orando, perdoais, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, quando ele fala em oração, e ele fala quando nós estiver orando e nós temos algo contra um irmão, quer dizer que o Senhor não vai receber a nossa oração. E o Senhor, ele não recebe a oração de qualquer maneira. Nós temos, irmãos, além de nós, tiver numa situação ruim, uma situação péssima, mas se nós tiver algo contra o nosso irmão no coração, o Senhor não vai ouvir a nossa oração. O nosso clamor, o Senhor não vai ouvir, irmãos. Eu tinha falado, irmãos, esses tempos eu fui pregar para o jovem, e eu tinha falado que eu tinha ouvido o pregador Billy Graham ter falado sobre o avivamento. Sobre o avivamento. Mas, irmãos, como nós começamos a ver, o avivamento, ele vai ter que ter um clamor para poder vir o avivamento. E, irmãos, então se vai ter que ter um clamor no Brasil, então eu creio que vai ter uma situação muito difícil, irmãos, para nós poder levantar um clamor, para o Brasil se acordar e levantar um clamor para o Senhor. Então, irmãos, se apegue mais no Senhor, se afirma no Senhor, porque algo difícil está para vir sobre nós, que nós vamos ter que levantar o clamor. Aquele que não crê vai ter que levantar o clamor. Então, irmãos, se está para vir algo que vai levantar o clamor, porque se veio, irmãos, o Covid, e muita gente não se acordou, muita coisa que está acontecendo, e o mundo aí fora não está se acordando, irmãos, o que será que vai ter que vir para o clamor, para nós levantar um clamor verdadeiramente para o Senhor, para o Brasil levantar um clamor? Então, irmãos, nós que estamos na presença, vamos ter que se agarrar mais firme no Senhor. E aquele que não está, apressa-te a se afirmar no Senhor. Levanta o clamor, o Senhor recebe. O Senhor recebe cada um, irmãos. O Senhor um dia nos recebeu do pecado, das falhas que nós tínhamos, o Senhor nos recebeu. O Senhor ouviu o clamor. Então, irmãos, se nós se colocarmos firmemente com o Senhor vai abençoar cada um de nós. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7 diz: exortação à paciência acerca do juramento da oração e da conversão de pecadores. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva, a temporã e a seródia. Sede vós também paciente, fortalecei a vosso coração, porque já é a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, se Ele fala para nós ter paciência, sejam pacientes, porque vai apertar a coisa, irmãos, vai ficar difícil. Se Ele fala para nós ser paciente, irmãos, e se Ele fala, pacientes, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.
E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvides qual que a paciência de Jó, e vides a fim de que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, nosso Senhor é misericordioso, é piedoso. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que está à porta. O Senhor está vindo, irmãos. Muitas vezes nós se deixamos, mas nosso Senhor tem misericórdia, é infinita a misericórdia. Mas nós, irmãos, acabamos botando no nosso coração só a misericórdia do Senhor, a misericórdia e que Ele é piedoso, que a sua misericórdia dura para sempre. E acabamos esquecendo que o Senhor está à porta, que o Senhor está vindo. Porque naquele dia, irmãos, o Senhor não vai ter misericórdia daquele que não está com o Senhor. Aquele que não está certo não vai ter mais misericórdia, irmãos. Aquele que ficou, ou morrerá por ele, ou não vai ter mais. Aí ficaremos. Então, irmãos, clamaremos ao nosso Senhor, que está de braços abertos, nos esperando a nossa oração e o nosso clamor. E Ele nos escuta. E o Senhor, irmãos, quer que nós oremos uns pelos outros, que nós venhamos orar uns pelos outros, como eu já falei aqui. Porque, irmãos, a oração tem muito valor para o Senhor. E a oração, irmãos, ela é ouvida pelo Senhor quando nós estamos em paz com o nosso coração. Porque que nem nós vimos ali, se nós tiver algo contra nossos irmãos, o Senhor, além dele não aceitar a nossa oração, Ele também não aceita o dízimo, ofertas. Então, irmãos, tem muita gente pregando coisas que o Senhor não aceita. Porque se nós estamos brigados com alguém, o Senhor não aceita o dízimo e oferta. O Senhor não, a nossa oração não chega até o Senhor. Muitas vezes não acontece algo na nossa vida, irmãos, porque nós temos, o irmão me olhou atravessado, o irmão isso. E a palavra vai nos dizer que nós não temos que ter isso, que nós temos que amar cada um conforme o Senhor ama, conforme o Senhor Jesus, cada um que está aqui, cada um que está na live, que o Senhor venha alcançar os que não puderam vir, os que não quiseram vir, o Senhor venha abençoar cada um e alcançar cada um, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um, a vida de cada um, que nós possamos ir para a nossa casa abençoado pelo Senhor, pela graça, que a graça do Senhor venha alcançar cada um de nós, cada um que não pôde vir, que não vieram, aqueles que estão na live, aqueles que vão ouvir. Senhor, maravilhoso Deus, o Senhor venha abençoar cada um de nós, Senhor. A cada um, Senhor, que está na tua casa, a cada um que está na live, Senhor, maravilhoso Deus, a cada um, Senhor, que passar, Senhor, amado, pela frente, pelo lado da sua igreja, Senhor, da tua casa, Senhor, venha abençoar as outras igrejas, Senhor, venha abençoar as casas de oração, Senhor, maravilhoso Deus, venha, Senhor, alcançar, Senhor, o drogado, o viciado, o traficante, Senhor, a prostituta, Senhor amado, vá, Senhor, maravilhoso Deus, até, Pai, maravilhoso Deus, os presídios, vai no leito dos hospitais, Senhor, alcançando a cada um, em nome do Senhor Jesus, Pai, levantamos um clamor, Senhor, maravilhoso Deus, que essas almas venham ser alcançadas, em nome do Senhor Jesus, Pai, maravilhoso Deus, sabemos, Senhor, que está próximo da tua vinda, então, em nome do Senhor Jesus, Pai, maravilhoso Deus, não levantamos um clamor, Senhor amado, pelos bens materiais, Senhor, não levantamos, Senhor amado, pela nossa riqueza, mas sim levantamos um clamor, Senhor, pelas almas do nosso país, pelas almas do nosso estado, pelas almas, Senhor amado, das nossas cidades, Senhor amado, pelas almas da nossa nação, em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor, alcança, Senhor, que nós venha largar tudo, Senhor, que nós venha deixar as oportunidades vãs, aquelas que não vão nos levar a Ti. Tudo que não nos leva a Ti é vão, tudo que não nos leva ao céu é vão, Senhor. Tudo que nós conquistar aqui, Senhor, nós estamos de passagem. Sim, Senhor, queremos ter o melhor dessa terra, sim.
Mas nós sabemos, Senhor, que essa aqui, Senhor, tudo é melhor que nós estiver aqui. Não vai nos levar para a glória. Não vai nos levar para uma vida contigo, Senhor. Não vai nos levar à eternidade. Não vai nos levar à terra prometida. Santo, santo és tu, Senhor. Senhor, seu amor excede muito, Senhor. As coisas desse mundo, Senhor. Senhor, o seu valor, Senhor, excede muito. Santo é o teu nome, Senhor. Ah, se nós soubesse, Senhor. Ah, se nós soubesse, Senhor. Ah, se nós soubesse, Senhor. O quão o Senhor é, Senhor. Nós nunca sairia da tua presença, meu Deus. Que nós nunca venha sair da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Senhor, fortalece o nosso coração, aviva o nosso coração, desperta do sono o nosso coração, desperta aquele que está em casa, desperta aquele que está na rua, desperta aquele que, Senhor, já recebeu a tua semente. Senhor, faça florescer a sua semente nos corações. O seu valor excede muito, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Senhor, maravilhoso Deus, que o nosso clamor venha a ser pelas almas. Senhor amado, que o nosso clamor venha a ser por fortalecimento de cada um de nós que estamos dentro da tua igreja, das tuas igrejas, Senhor, das tuas casas. Venha abençoar os pastores que estão de frente. Abençoa o nosso pastor, Senhor, a nossa pastora que estão de frente. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso ministério que está ali também em Biaçá. Mas não só o nosso ministério. Abençoa os ministérios aí fora, Senhor. Senhor maravilhoso Deus, mantém de pé os seus ministérios que estão falando a sua verdade, que estão falando ainda do seu amor, que estão falando a verdade, que o Senhor voltará e buscará um povo que não esteja em pecado, que não esteja em corrupção, que esteja sim focado em Ti, Senhor. Senhor, maravilhoso Deus, resgata, Senhor, resgata esses, Senhor, jovens que estão nos bailes drogados, que estão, Senhor, bebendo, que até muitos o Senhor tem dado livramento até aqui. Oh, Senhor maravilhoso Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus. Como pérola valiosa, Senhor, como um tesouro escondido, Senhor. Como pedra preciosa, o Senhor é, Senhor. O Senhor é, Senhor. O Senhor é uma pérola valiosa, Senhor. Como um tesouro escondido, Senhor. Mas o Senhor está aqui, o Senhor não está escondido. O Senhor é real. O Senhor é real sobre as nossas vidas, Senhor. Nós, Senhor, se nós levantar um clamor verdadeiramente a Ti, gata cada um, que a Tua palavra, Senhor, e a Tua salvação chegue neles, Senhor, os nossos vizinhos, Senhor, da direita, da esquerda, da frente, do fundo, Senhor amado, que a Tua salvação chegue até eles, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, aqui para o município de Itapejara, que, Senhor, a Tua salvação chegue até eles, Senhor amado, pela nossa nação brasileira, que a Sua salvação chegue a eles, Senhor, os drogados, viciados, Senhor, os traficantes, Senhor maravilhoso Deus, os que estão nos presídios, Senhor, que a Tua salvação alcance eles, assim como nos alcançou um dia. Em nome do Senhor Jesus eu declaro, eu profetizo a Sua salvação sobre a vida deles, a transformação, restauração, em nome do Senhor Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor maravilhoso, santo, santo és Tu, Senhor. Estamos aqui, Senhor, bem aqui nos Seus pés, olhando, contemplando a Tua graça, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui, a Sua presença, o Seu Consolador está aqui, o Seu Consolador esteja nas igrejas. Oh maravilhoso Deus, aonde tem 1, 2 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Aonde tem 2, 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Santo, santo, Senhor, santo é o Seu nome. Santo és Tu, Senhor. Oh, santo és Tu, Senhor.
Santo és tu, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor. Não somos dignos, Senhor, nem de desatar as sandálias. Não somos dignos, Senhor, da sua salvação, mas a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça. Muito obrigado pela sua graça, Senhor, que é dada de graça, que é dada de graça, só pelo reconhecimento que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Oh, Senhor, que nós venha lhe obedecer, que nós venha obedecer o Senhor, Senhor. Glória ao teu nome, santo, 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 santo és o Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é, Senhor. Santo é o teu nome. Não há outro, Senhor. Meu Senhor. Não